Olá, amados. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho observado no longo da minha caminhada, pela minha fé, em Cristo Jesus, o Senhor da minha vida, e da nossa, claro. Não vou ser egoísta e dizer que Jesus é só meu. Jesus é nosso e também de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Mas a vida cristã, especialmente no ministério que eu congrego, nos traz um modelo sempre pautado com doutrinas que vêm nos orientando através das santas lições que nós recebemos. Por que santa? As nossas lições são separadas de qualquer uma outra. Existem literaturas que eu leio de outros ministérios, existem estudos, existem muitas mensagens, mas a nossa, ela vem com limite pautado dentro da nossa vida cristã, dentro do ministério. E isso é muito interessante levar em consideração o ponto de vista e o perfil que é do ministério. Do lado de fora é do lado de fora, do lado de dentro é do lado de dentro. Então nós temos a nossa luta de desempenho dentro de casa, para nós aprendermos como se comportar dentro e fora de casa. Quando nós vamos para um outro lugar, um outro ministério, nós levamos conosco a conduta ética do nosso comportamento interno dentro de casa. É até bom lembrar que minha mãe sempre também dizia que como nós somos dentro de casa, seremos assim também na casa dos outros. Da maneira como nós nos comportamos em casa, também vamos nos comportar na casa dos outros. Se temos um mau hábito dentro de casa, obviamente esse mau hábito vai escapulir. Por mais vigilância que você tenha, você vai acabar deixando esparramar, né, na casa dos outros. E nós temos as nossas lições que nos traz um modelo de grande importância, de ensinamentos, de orientações, inclusive essa que está agora, o corpo de Cristo, estamos terminando também, já estamos ao nosso final. E ela, como muitas, não são todas as revistas que, na verdade, eu me encaixo muito bem com a minha maneira de acreditar pelo meu vínculo de fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas tem umas que, na verdade, nos prende a um regimento, entendendo que, de fato, estão certos, nossos superiores. Não é que os outros, eu vou dizer que eles não estão certos, é questão de discutir. Opinião própria, eu tenho a minha, eles têm a dele, e a deles não são de uma só pessoa, deles são levados por uma academia, né? São academias de homens que, na verdade, se separam para esse fim. Isso não quer dizer também que eu vou concordar com a decisão de um, que é levado ao entendimento de todos, e que eu devo concordar. Aceito, porque é o crescimento, tá? Mas tem aquela questão de gosto, é gosto, tá? Então eu não entro por esse caminho. Outro ponto de vista muito levado em consideração, que me chama a atenção, é esse ponto ressaltado no sentido Deus me falou. Eu tenho andado em muitos lugares e tenho visto esse comportamento, e quando eu vou olhar à luz dos exemplos, aí entra a minha lição, os exemplos das doutrinas éticas e bíblicas, que vem com respaldo interno. Então, dentro das cartas, para melhor assim dizer, porque no ministério do Jesus, ele dizia que o Pai me enviou. Jesus dizia, o meu Pai me enviou. E é dificilmente você encontrar Jesus com essa pronúncia temporariamente dizendo, Deus me disse, meu Pai me falou assim. É muito complexo, a não ser diante de algumas indagações farisaicas que Jesus Cristo tinha que responder eles. Há muitas das vezes os discípulos precisavam de orientação e o Senhor Jesus disse assim, como meu Pai enviou a mim, eu vos envio a vós. Então tem todo um eixo
bem colocado, onde você não se sente desamparado. Mas hoje, mediante os caminhos da rede social, intimidade são intimidade e atitude são atitude. Ah, tem crente que tem intimidade com Deus. Não estou dizendo que não tenha e que é mentira. A minha preocupação atualmente está se baseando no termo Deus me falou. Deus me disse, Deus mandou. Então, dentro da organização divina de toda a sua criação, nós entendemos que Deus é ético e muito ético. Ele respeita até os limites, em certos pontos, de cada decisão de cada um. Então, nós entendemos, eu, lendo a minha Bíblia, né? Essa não é a única, eu tenho alguns exemplares, quando eu puder ter, eu terei. Mas o meu alvo aqui neste momento é você vai analisar que entre as cartas apostólicas, dificilmente você vai ver os apóstolos dizendo, Deus me disse. Paulo teve uma certa visão que era para passar a Macedônia. Ele teve uma visão muito interessante que ele viu um jovem chamando para que passasse. E Paulo, pelo Espírito, essa é a palavra mais bonita que se tem na Bíblia e mais interativa com o comportamento do cristão. Ele justifica a ausência de uma autoridade que é Deus, entende? E ele assume essa responsabilidade que Deus falou com ele. E quando você vai ver a conduta da pessoa, não corresponde. Quando você vai ver o caráter da pessoa, você não vai sair desmascarando ninguém, mas a conduta da pessoa é como Mateus 5,16 deixa muito claro, deixar resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, tudo isso é uma coisa que me deixa muito... Eu vejo pastores inteligentes, muito bem renomados pelas redes sociais, eles não caem nesses deslizes. Mas já tem outros também que caem. Olha, Deus me disse, Deus me falou. Ele se apanha com tanta convicção que quando ele mantém a palavra em continuação, saindo de sua boca, você percebe nitidamente que não foi Deus que falou. É um conceito pessoal da pessoa em falar daquele jeito e entender. E eu não sou contra. Eu sou contra dizer que Deus mandou. Deus falou. Olha, eu estou sentindo no meu coração, sabe, algo queimando. É uma coisa diferente. Eu estou sentindo assim, sabe, Deus trabalhando em mim assim pelo seu Espírito. Olha a ordem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha a maneira de trabalhar. Olha a maneira de Deus trabalhar. Deus não muda. Ele é eterno no seu ser, na sua essência. Entende? Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Jesus era levado ao deserto para ser tentado. Pelo Espírito Santo, Paulo, quando ele ia dizer alguma coisa, que era de particularidade dele, ele dizia assim, eu digo eu, não o Senhor. Eu estava conversando com o amado irmão e explicando para ele que existia uma ponte, um corativo de uma mensagem para outra, que ele poderia usar. É quando ele tira o conhecimento que ele está adquirindo aqui na Bíblia e ele recebe algo que parte de um entendimento maduro dele na sua experiência vasta de ler aqui, de ler ali, de busca, de pesquisa. Então ele chega a uma conclusão. Pesquisa é para isso. Chega-se a uma conclusão e nessa conclusão ele diz assim, poxa, eu entendo desse jeito. E quando ele vai analisando a cada passo, a cada dia, a cada instante, ele vai percebendo que ele está indo por um caminho certo. Então ele fica seguro daquilo que ele entendeu. Agora, a minha questionação, o meu questionário, é uma pessoa afirmar, Deus me disse. Eu falei com Deus, Deus me falou, Deus me disse isso.
Rapaz, eu não quero pensar desse jeito, mas parece que eu estou sendo incrédulo. Tá parecendo que eu estou desacreditando em você. Não é você que tem essa conduta de achar que Deus não vai obedecer à hierarquia. Você desobedece. Você é desobediente. Tanto que nós temos um certo hábito de entender que os anjos são mensageiros enviados por Deus. Por quê? É o que nós encontramos como um respaldo bíblico. Agora, se você disser, olha, eu senti pelo Espírito de Deus que em mim habita, que eu não deveria tomar tal atitude. Eu senti no meu espírito, eu senti no meu coração, pelo Espírito de Deus, entende? Que eu devo fazer isso. Você corre risco. Entende? Quando essas coisas não são certas, não são verdadeiras. Não é Deus. Porque é como se ele tivesse presente. É entusiasmando e incentivando os irmãos a tomar uma decisão segura. Você está num lugar, então eu tenho meu líder, eu tenho 2 líderes dentro do setor. Um é o presidente, né? E o outro é o dirigente da congregação. Eu devo a eles respeitos. Obviamente eles também me devem, mas eles estão em uma hierarquia, estão estruturados na posição, estão fincados pela ordenança e eles estão lá. Se agora o meu telefone chamar e ele dizer, preciso falar com você agora, eu vou ver a minha estrutura para poder dizer a ele, estou indo aí já. Que essa seria a resposta mais ampla. Já estou indo. O senhor está onde? Como eu posso lhe ver? É hoje? É quando? Entende? Porque eles são homens que estão acima. Existem pedidos deles que e será difícil para que eu possa responder. Mas para me ter acesso a eles, que são humanos, é uma complexidade. Imagine com o Espírito de Deus. Era eu a palavra é minha oração e o meu jejum. Então, essa experiência que eu tinha, que é a maturidade de estar em espírito, de entender quando Paulo disse assim, eu queria falar com vós como espiritual, mas ainda sois carnais. Então, um discernimento de me recolher, me consagrar, me separar, para ter uma liberdade maior com o Espírito Santo, era preciso me separar totalmente. Então, eu precisava dessas experiências. Eu tinha muitas coisas que hoje talvez não utilizaria pelo ambiente que eu fui orientado depois por pessoas mais maduras, que me diziam, aproveite essa oportunidade sua, porque vai chegar um momento que você vai viver de seu depósito. Você vai criando um depósito dentro de você, de estrutura espiritual, vai chegar um momento que você vai ficar só nesse depósito. Porque agora você está na fonte. Embora não pareça, no ambiente que você se encontra, mas esse é um lugar onde você vai se consagrar para buscar mais de Deus e encontrar-se mais com o Senhor. E tem uma relação particular entre você e o Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que Deus vai mudar a sua vida. Então, nós somos guiados através da palavra pelo Espírito de Deus. Esse é o canal maravilhoso, porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Quem dá isso é o Espírito Santo de Deus, que está vendo você ligado, voltado para Ele, e você quer saber dele a verdade. Então ele vai te orientar pela palavra. Através da palavra você vai crescer e vai amadurecer a sua conduta. Que Jesus diz, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é a rocha? Alguém vai dizer, é Jesus. Não, peraí. Aqui é uma palavra metafórica. E aqui não está se referindo a Jesus. Está se referindo a um lugar seguro,
Rocha é um lugar fixo, um lugar seguro, aonde você vai estar, entende? Então você vai estar firme nas palavras que o Senhor Jesus está te dando. Se ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a semelhança do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve a palavra, ouve a orientação, né? Se os teus olhos te escandalizar, é melhor que você arranque, não vai arrancar seu olho. Calma, peraí. É arrancar do lugar que está te escandalizando. Você está olhando para algo que está lhe escandalizando, você tira o olho para fora, para o outro ângulo, tá? E evita. E isso vai te trazendo amadurecimento quando você insiste, porque a carne, como disse Paulo, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses dois se opõem um contra o outro para que não faça aquilo que quereis. Então é muito interessante você entender a lutar. Poxa, eu não gosto desse cara que está me olhando. Poxa. Discina, o que ele fez? Nada. Eu não gosto dele. Qual a razão? Então você vai entender, vai discernir que é algo que parte de você. Entende? Então isso é coisa que você vai ter que aprender na continuação. E isso vai te trazendo amadurecimento. Isso é... Já vos tentei falar como maduro, mas não sou maduro. Como homens espirituais, mas não são espirituais. O que nós consideramos uma pessoa espiritual? Porque espírito você não vê. Espírito é espírito. Um corpo espiritual, você agora não estaria me vendo. Como você disse, está vendo aqui, ó, sentado aqui do meu lado? Aqui está aqui meu pastor. Ele é um homem espiritual. Aí você vai olhar, não vai ver, você vai dizer que eu estou mentindo. Entende? Mas de acordo com as orientações do meu pastor presidente, do meu pastor setorial, do meu pastor superintendente, essas instruções que eu venho trazendo com ele, deles, eu posso dizer que eles estão ao meu lado. Presta atenção, na minha trajetória, todos os meus líderes estão do meu lado. E um dos maiores líderes que eu tive chama-se Marivaldo. Ele dorme no Senhor. Mas eu me alegro muito porque ele implantou pelo Espírito de Deus na vida dele e o que ele fez na minha vida. E no dia que eu tive esse AVC, eu tive a sorte, nesse dia, de pregar junto dele, ao lado dele, em ar livre, em Madre de Deus. Eu pensava que não ia conseguir, porque foi no mesmo dia, eles queriam me levar para o médico, eu disse que não iria para o médico. Irmão dos interiores, esses irmãos que me conhecem, me ajudaram, mas iam ficar mandando dinheiro, eu disse, não, para. Não vou fazer não. Entende? Parei de fazer fisioterapia, hoje eu me arrependo muito de procurar mais detalhes, né? Me infiltrei demais, hoje estou com as vistas afetadas, mas o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus em minha vida me fortifica. Olha só, é essa a palavra. Então nós ouvimos muitas revelações trazidas de uma pessoa cuja conduta é ultrajante. A conduta da modalidade de vida, o pudor e a prudência é muito fraca. Não dá para despertar. Você respeita a pessoa e tudo, mas não dá. Não dá de maneira nenhuma você depositar credibilidade a tal pessoa. Um bando de grupo de pessoas fofoqueira, mentirosa, linguaruda, gosta de falar da vida dos outros. E você vai dizer que essa pessoa, no meio de patota, entendeu? Grupinhos arredondados, falando da vida de um, da vida de outro. Você acha que o Espírito de Deus vai estar nesse negócio trazendo a revelação? E isso é preocupante. Eu tenho andado em muitos lugares levando a ministração da palavra de Deus. Sou um homem que tem as minhas debilidades, minhas fraquezas, mas eu tento poldar ela em um procedimento
que venha me dar a melhor possibilidade de, quando eu abrir a minha Bíblia, não ter do que me envergonhar. E isso Paulo falou a Timóteo, para que não tivesse do que se envergonhar, que manuseasse bem a palavra da verdade. A palavra como espada, na visão de Paulo, estará na mão de um guerreiro que tem habilidade para lutar. Veja a ordem: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura. Você não está vestido? E como é revestir? Como é revestir? Então, é você revestir, você está vestido, você começa agora a vestir outro tipo de armadura. Tempo medieval, ele vestia uma roupa por baixo e depois botava uma outra roupa por cima. Você se revestia com a armadura da sua corte, para vestir e poder lutar e defender o seu país, o seu reino. Isso é muito interessante você entender. Eu gosto de falar assim, por isso que eu uso o meu espaço, porque se quiser ouvir, ouve, se não quiser, não é um problema meu. Eu estou dialogando aqui. Eu tenho certeza que quem gosta de um diálogo franco e sincero, entendeu, vai fazer juízo do que eu estou dizendo. Entende? Então, o que é poldado, todo mundo gosta, toda a maioria dos cristãos, tem frases que eu também não aceito muito, quando alguém diz assim, todo mundo sabe. Nós sabemos. Não, 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 para com esse negócio. A experiência de cada um e é individual de cada um. Se é eu que estou com minha Bíblia aberta, é eu que estou usando ela. Então ninguém sabe. Eu coloco o óculos e digo aqui, eu estou aqui na segunda carta de Paulo, no capítulo 2, eu peço que o irmão abra. Pronto, o irmão abriu. E aqui no capítulo 2, verso 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar a outros. A conduta de Paulo serve de espelho para Timóteo. E Paulo diz, olha, o que você vê em mim como um homem de Deus, como um homem separado para a glória de Deus, como um homem separado para o ministério, esse exemplo, esse modelo, além de você seguir, confia a outros. Use o meu modelo, porque já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Olha a maneira dele dizer. Então, é uma pessoa que se castra para o Evangelho. É uma pessoa que se recolhe para o Evangelho, para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é um espelho, poxa. E não adianta você puxar por outro caminho, porque ele é um espelho e é de fato um espelho. Você se espelha. E ele vai confrontar aquilo que você está olhando, que achando que está legal, o óculos ficou legal. Quando você olha para o espelho, ele vai dizer que você não está legal. Ele vai convencer a tua consciência que não está legal. Quando você desobedece a consciência do que o espelho está te dizendo não está legal, você insiste. Quando chega em alguém, poxa, pai, esse óculos não ficou legal. Não. Mas só quem vai falar isso é o cara amigo, franco, sincero é você. Ele vai chegar para você e vai dizer, poxa, meu amigo, poxa, esse óculos não ficou legal em você, não, está muito estranho. Está mais torto por um lado, está mais. Entendeu? Está entendendo? É por esse caminho. E ele continua dizendo: sofra, pois, comigo a aflição como um bom soldado de Jesus Cristo. Paulo já está mostrando esse ponto de vista aqui e outros, que eu fico olhando para a Santa Ceia. A discrepância, no meu entendimento, do sentido real da Santa Ceia nas igrejas, para o sentido real que eu vejo aqui com os 12. É isso. É uma visão. Porque quando o Senhor foi a Getsêmani, ele rogou o Pai, e se possível tirasse ele de passar por aquela situação que ele ia passar, o cálice que ele tinha que beber. Então ele analisa o cálice que ele ia beber. E ele anteriormente, ele disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, os 70, lembra dos 70 que estavam? Se escandalizaram, saíram fora. 70 foram embora. Muitos abandonaram o mestre e foram embora. Mas os que ficaram já Senhor, eles se escandalizaram quando o Senhor diz isso. E vós não querem também? Você começa a ver o eixo da palavra.
Era um convite de um passeio? Não, Jesus estava chamando os discípulos a uma realidade. Porque na noite que ele foi traído, na última janta, é bonito ressaltar e frisar isso aqui, naquela noite o mestre, na janta com o discípulo, eles estavam comendo. O texto de Mateus 26 é muito claro quando mostra isso. Está vendo por que eu não posso dizer todos nós conhecemos, todos nós sabemos? Não. Olha o que eu estou enxergando. Olha a minha visão. Essa visão eu tenho com a experiência que eu estou vivendo até o dia de hoje. Eu entendi aquilo ali. Eu tenho passado as minhas encarações com os meus problemas. Mas ele disse, podeis beber o cálice. Quem foi que ele disse? João e Tiago. Os dois jovens, os dois homens que desejou estar um do lado, outro do outro, na glória do Senhor. E o Senhor disse a ele que eles não sabiam o que estava pedindo. Aí pergunta, podeis beber o cálice que eu hei de beber? Ele disse, podemos. Podemos passar pelo batismo que eu hei de passar? Podemos. E o interessante de tudo isso, que o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele não tinha discernimento da responsabilidade, da gravidade do problema que eles estavam dizendo que sim, 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 o Senhor disse, vós não de passar mesmo. Vão sim passar por isso sim. Vão passar por isso sim. Vocês vão passar. Passaram ou não passaram? Passaram. O mesmo cálice. Derramamento de sangue, açoite, pancada. Paulo chegou a dizer que depois de Jesus ele tomou alguma diferenciada. Mas parece que Paulo teve algumas a menos. Para não ser igual. Olha o discernimento. Paulo teve a ideia de entender tudo isso. Isso é maturidade quando você entende a sua responsabilidade como tal e o que você tem que passar. Vai passar. Uns são escolhidos para bater palma, mas outros são escolhidos. Outros são escolhidos para pregar. Outros são escolhidos para aconselhar. Mas não é os homens que escolhem. Às vezes os homens obedecem à voz do Espírito de Deus. Como? Através da leitura, da maturidade de um, da maturidade de outro. Eu estava lendo um artigo, e ele falando nesse artigo que do ano 146 antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, houve uma invasão dos mercenários. Interessante que quando eu li esse ponto, e se você lê, você que tem uma Bíblia de estudo, que vai dando pano de fundo acerca do autor da Bíblia, né, tudo direitinho ali, e você vai ver lá, falando quando foi escrita a igreja de Corinto, o que aconteceu naquele lugar. E se você, dependendo da pesquisa que você fizer por mais a fundo aí, você vai ver o que acontecia, o que aconteceu no story de toda essa apresentação. Você vai descobrir o mercenarismo que entrou. Hoje o mercenário entrou e eles já não podem mais entrar no reino de Deus. Não querem se arrepender, porque os que amam o dinheiro, ele perde a sua própria vida. Por que diz o tal escrito? O amor ao dinheiro é a raiz de toda perdição. O amor ao dinheiro. Não é não ser rico, não é não ter o dinheiro. Entende? Aquela pessoa que é frisada nisso. É a pessoa que faz tudo por dinheiro. Entende? Não estamos falando dos assalariados. Digno é o obreiro do seu salário. Estamos falando dos gananciosos, que o alvo e o foco deles é o dinheiro. Então ele agora tinha o céu, o ouro e o altar. Olha a ordem: o céu, o ouro e o altar. Perdeu o céu, qual é a obrigação dele agora? Agarrar o ouro. É essa a probabilidade para você entender
a corrupção hoje que existe no meio desse pessoal que se encaixa aqui dentro do Evangelho. Mas já está escrito. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que você vai dizer a fulano, ciclano. Não, já está aqui. Quando Jesus censura os escribas, os fariseus, Jesus também fala acerca daquela época lá que existia o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Entende? Aí depois Jesus vai dar mais uma explicação como que a ovelha ouve a voz do seu pastor, mas não a do mercenário. Então é muito fácil você entender que há um joio no meio do trigo. E eles são tão parecidos, interessante, né? Tão parecidos que você pode se atrapalhar. Pode condenar a um e absolver o outro. Então, isso são detalhes. E você precisa prestar atenção nisso tudo. Para que você não venha perder o direito de entender a palavra de Deus. Tá certo? Esse negócio, Deus, meu Deus, meu Deus, a pessoa falou, Deus falou comigo. Não, sabe o que Deus me disse? Deus me disse isso, isso, isso. Aí você vai dizer, poxa, será verdade isso? Você não vai conseguir entender. E você, muitas pessoas que gostam, que quer ouvir a voz de Deus, se deixa ser persuadido. Se deixa ser levado. Por quê? Falou de Deus, falou da autoridade maior, poxa. Quando você sente algo no coração que seu líder te dá direito de ouvir, e quando ele chega a uma conclusão de ouvir você, ele vai ouvir você, vai analisar. Naquela hora o coração dele se alegra com a sua confissão, com a sua verdade, a sua exposição diante dele. E ele vai tomar você como uma decisão confortável. Ele vai lhe aconselhar e dizer, você está certo isso. Vamos fazer assim. Não é isso, 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 isso. E isso muda a história. Então, o Espírito de Deus me incomoda. Eu sinto que é o Espírito de Deus. Moça, que bonito essa fala. Que bonito essa fala. Mas dizer, poxa, Deus me disse. Deus falou comigo. Tem gente que fala tantos absurdos. Onde foi que Deus falou com ele? A gente fica preocupado. Tá certo? Quero deixar para você um forte abraço. Deus abençoe você. E lembre de João 5,39. Lembre de João 5,39. Eu não vou falar para você, não, para você lá ler na sua Bíblia. João 5,39. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.